fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp São Paulo 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o oncologista Ricardo Caponero. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Mesmo. Pronunciei corretamente? Perfeito. O senhor está lançando um livro, A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico. Isso mesmo. Já já a gente fala com detalhes sobre Ótimo. este lançamento. Vai ser um prazer. Também conosco, cirurgiã dentista, doutora Viviane Maria Cury Azevedo. Prazer tê-la aqui, doutora Viviane. Prazer é meu, boa tarde a todos. A senhora é especialista em periodontia. Periodontia, tratamento de gengiva. Membro do Conselho Administrativo da Uniodonto. Da Uniodonto de São Paulo. Ok. Conosco também a dermatologista Michele Raical. Michele, que bom tê-la aqui. Prazer meu, muito obrigada pelo convite. Você é especialista em anti-envelhecimento? Exatamente, Zancopé. Eu tenho jeito? Tem. Tem muito jeito. Você é muito simpático. Pediatra e imunologista, doutora Beatriz Tavares Costa Carvalho. Doutora Beatriz Costa Carvalho, grato por estar do nosso Gente que Fala. Prazer é todo meu. Porque agora é pediatra e imunologista. Qual é a relação das duas especialidades aqui? Pediatria é uma clínica geral da criança e a imunologia é uma subespecialidade da pediatria. Então, é uma subespecialidade que atende pacientes com problemas do sistema imunológico. A senhora é do setor de imunologia clínica do Departamento de Pediatria da Unifesp. Isso. Correto? Correto. Pois bem. Doutor Ricardo Caponero, o senhor tem aqui o livro A Comunicação Médico-Paciente no Tratamento Oncológico. Todas as vezes que eu tenho um oncologista aqui, eu teimo, né, em repetir aquela velha máxima que eu conheço bastante, que se eu vou no senhor, o senhor fala que eu tenho problemas, a primeira coisa que eu faço é fugir do senhor. Então, o senhor coloca aqui, de repente, uma forma de melhorar este relacionamento. O que traz o seu livro que atrai? Eu acho que é exatamente isso. A comunicação médico-paciente sempre é uma situação complexa. Na oncologia ela é mais complexa ainda, porque é um encontro forçado, né, de um paciente que está num lugar que ele não gostaria de estar, falando com uma pessoa que ele não gostaria de estar falando e ouvindo coisas que ele não gostaria de ouvir. Então já tem tudo para dar errado desde o começo, né? E existe muita diferença em termos de compreensão com relação aos termos. Mesmo com relação ao termo câncer, existe muita crendice popular associada a isso. O pessoal acha que todo câncer é fatal, todo câncer é ruim, todo câncer não tem tratamento significa a morte. Então, a gente tem muitas distorções com relação a isso. É assustador. E numa situação mais grave, eles sabem que, a partir de uma notícia ruim, tudo que você falar depois, o paciente não está entendendo. Porque na hora de um grande trauma emocional, a informação que você dá não vira conhecimento. Então, você dá informações para o paciente, ele está prestando atenção no que você falou anteriormente. Então, é uma comunicação muito tumultuada. E como é uma doença que precisa de um tratamento rápido, muitas vezes a gente tem um tempo muito curto para dar um volume muito grande de informações para o paciente. Então, saber como dar isso de uma forma mais tranquila, que o paciente possa aceitar, possa entender de forma mais natural, e lidar melhor com esses termos, e que vocês possam falar a mesma língua, né, tanto o médico quanto o paciente, facilita muito o processo terapêutico. É importante que o paciente entenda exatamente o que ele tem, quais são as propostas terapêuticas, o que é que ele precisa fazer, porque aí tem mais chance de dar sucesso. Para ser mais simples, né? Se eu vou na doutora Viviane com dor de dente, eu saio de lá sem problemas. Dor de dente é um negócio que a gente cresceu, né, ouvindo falar em dor de dente e vai lá no dentista, aquele barulhinho infernal resolve logo e termina. Mas o máximo que você espera do dentista é que você vá distrair o dente, né? Aí você distrai o dente e tudo está resolvido. É a coisa mais grave do dentista, né? Sim. Ninguém espera que possa morrer de um problema dentário. Sim. Né? Já no oncologista pode ter um tumor simples de pele e já acha que vai morrer por causa disso.
Mas essa situação ainda existe. Muito, é absolutamente comum. O termo, né? Eu tenho aqui no doutor Ricardo Caponero, que é oncologista. Se alguém me indica para o senhor, eu já começo a tremer. Isso mudou um pouquinho. Né? O senhor não me conhece. Não, mas é que hoje, assim, câncer não é mais um assunto raro. Hoje ele já não é mais tabu como ele foi antigamente. E hoje as campanhas de prevenção do Outubro Rosa, Novembro Azul, do câncer bucal, são cada vez mais frequentes. Então, eu recebo pacientes do consultório que não tem câncer, mas que alguém da família teve câncer e quer saber o que é que ele faz para ele também não ter. Né? Então, a gente tem hoje um grupo grande de pacientes, cada vez maior, que vai procurar prevenção. Né? Tanto a gente tem algumas coisas que podem ser preventivas, de fato, como vacina para HPV, vacina para hepatite, evitar hábitos ruins como fumar, beber, hábitos que são lesivos para a saúde. Então, a gente tem um trabalho de aconselhamento para fazer prevenção primária, tem um trabalho de detecção precoce na população sintomática para, caso ache, achar uma fase curável da doença, e os pacientes estão ficando atentos para isso. Então, essas campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, têm funcionado muito bem. E no então, caso... o preconceito está diminuindo um pouco. O senhor citou a família. E a ligação entre o médico e a família, não o paciente, o médico e a família, também o senhor aborda no livro? Sim, porque na oncologia, raramente alguém vai sozinho no consultório. Né? Sempre a pessoa vai acompanhada de alguém que vai dar amparo para essa pessoa. Então, a gente está sempre lidando com o binômio do paciente com a família, e a família, às vezes, é um grande suporte para o paciente, às vezes, é um grande obstáculo na vida dele. Né? Às vezes, a família ajuda, às vezes, a família atrapalha. Então, é importante conversar com os dois juntos e depois separadamente para entender a dinâmica familiar, porque é naquele contexto que o paciente vai ficar inserido. E o câncer muda essa dinâmica familiar. De repente, era a pessoa que sustentava a família, agora não pode mais trabalhar, vai ter uma reorganização de papéis. E tudo isso causa um conflito não só da doença em si, mas um conflito psicossocial no ambiente que o paciente vive. Né? Família atrapalha? O senhor disse que às vezes a família atrapalha. Às vezes atrapalha. Né? Porque assim, até às vezes por excesso de amor. Né? Tem pacientes que estão com uma doença grave, que já se sentem realizados e querem ter uma morte mais sossegada, e a família não se conforma de perder o ente querido e quer que ele trate obstinadamente, e quer colocar o parente na UTI, vai ficar 3 meses em coma, morre depois de 3 meses em coma. Existe, às vezes, até uma obstinação terapêutica por excesso de amor. Então, até para entender os limites do que o paciente quer, que às vezes não é o que a família quer, né, e lidar melhor com essas emoções todas, é o trabalho que a gente faz, não só do oncologista, mas é de uma equipe multidisciplinar que a gente atua junto. E entender esses problemas e reconhecer esses problemas é um dos aspectos que a gente aborda no livro. Doutora Viviane, doutor Ricardo se referiu há instantes sobre câncer bucal. Tem várias campanhas que, né, abordam isso, e prevenção, e eu repito com frequência, prevenção no Brasil é algo muito difícil em todos os setores. Né? Não é apenas na oncologia que a gente estava conversando aqui, mas prevenção é sempre, no Brasil, problemático. Né? Não só a parte dos homens, então, eu diria que é 0 menos 0. Né? Mas, no caso específico da senhora, o doutor Ricardo citou o câncer bucal. É verdade. Hoje, o câncer bucal é o câncer que está em 5º lugar em mortes, em causas de mortes no Brasil. E, infelizmente, normalmente por falta de prevenção, porque o câncer bucal é fácil de detectar no início, e no início ele é fácil de ser curado também. Os dados mais atuais de 2014, né, dizem que nós tivemos, em 2014, mais de 15 mil casos de câncer bucal no Brasil, sendo que, normalmente, cerca de uns 11 mil, mais ou menos, em homens e 4 mil em mulheres. Né? Muitas vezes perguntam, né, por que mais homens do que mulheres? Aí eu posso até arriscar uma resposta, talvez por causa do tabagismo, que é maior em homens, e 90% dos casos de câncer bucal são em pessoas que fumam, né? E também devido a exatamente isso que você colocou tão bem, né? As mulheres procuram tratamento mais cedo. As mulheres fazem a prevenção mais cedo. Esses números são reais? Eu sempre questiono quando vem alguns números. Por exemplo, os números que eu trago aqui, a senhora já atualizou, né? A senhora já dá um número de 2014 atualizado, 2014. 15 mil casos. Esses números são reais? Eu sempre pergunto, eu não confio em números, em estatísticas no Brasil, não. Sim, esses números são aproximados. Sim. Né? Esses números são aproximados de acordo com pesquisas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, né?
em Eu relação... até esclareço. O Brasil é muito grande, então nós temos vários países dentro do Brasil, diferentes realidades. Então, se nós ficarmos aqui no centro, no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, nós temos um cenário. Se a gente sai um pouco disso, o cenário muda completamente. Então, esses números aqui eu fico questionando, né? Apesar de ser números oficiais, a senhora coloca aqui 15 mil, 11 mil homens, 4 mil para as mulheres com câncer, né? Câncer bucal. Mas eu fico pensando fora disso, a gente tem conhecimento fora desse eixo que eu coloquei. Provavelmente não. Provavelmente os números devem ser maiores, né? Porque esses números são os números hospitalares, daquelas pessoas que procuraram e tiveram algum tipo de atendimento em relação ao câncer bucal. Mas eu também concordo com o senhor muitas vezes, né, que é difícil a gente mensurar, medir a questão de saúde de pessoas que estão fora dos eixos em que haja um melhor atendimento de saúde, né? Como, por exemplo, áreas rurais. Sim. Doutora Beatriz, quando eu questionei números aqui, a senhora concorda ou discorda? Concordo plenamente. Infelizmente, as estatísticas do nosso país, ela ainda não é confiável, pelo menos nas doenças, né? Sim, sim. As pessoas relatam pouco, elas registram pouco, e com isso a gente acaba tendo um número inferior ao real, realmente de algumas doenças. Voltando ao doutor Ricardo aqui, pelo que a gente sabe, né, as pessoas que têm câncer não contam. Então, se nós somos a uma estatística dessa, e vindo, a não ser que seja oficial, né? Mas aí o problema não é esse, porque, na verdade, assim, quem conta não é o paciente. Sim, Quem sim. conta é o patologista que dá o diagnóstico. Mas é exatamente isso que eu ia colocar. Com a doutora Viviane, ela fornece dados específicos, né, para uma O nosso problema estatística. são os pacientes que não têm acesso ao serviço Ao médico. serviço. Esse é o maior Exatamente. problema. Sabe que na Bahia, a terceira causa de morte na Bahia é causa desconhecida. O cara morreu no sertão, o delegado vai lá, não tem sinal de violência, ele dá óbito por causa desconhecida. Então, essa estatística é zero lá. É verdade. É esse o detalhe que eu abordo, doutor. A falta de diagnóstico é muito grande nessas doenças que são de diagnóstico mais difícil. Agora, no caso específico da senhora, doutora Beatriz, o que esse medicamento, que tipo de medicamento, o que é isso que a manchete diz, medicamento beneficiará pacientes com imunodeficiências primárias? Então, é assim, alguns pacientes com imunodeficiência primária, que é uma gama grande de doenças, eles não produzem anticorpos. Eles têm um defeito, que eles nasceram do sistema imunológico, e eles não conseguem produzir anticorpos quando eles estão frente a uma bactéria, um agente patogênico. E aí o tratamento visa a reposição desses anticorpos, que hoje é feito através da reposição com imunoglobulina intravenosa. Então, o paciente ele recebe esses anticorpos regularmente, geralmente uma vez por mês, vão num serviço de saúde, recebe, e aí ele mantém esses níveis de anticorpos em níveis adequados para que sejam protegidos contra infecções. E aí agora a gente tem no mercado um produto dessa nova geração das imunoglobulinas, que ele traz uma grande vantagem, que é a aplicação via subcutânea. Então, até o momento, a gente dá aplicação intravenosa, então o paciente ele tem que ir num serviço para que seja pego uma veia e ele receba aquela medicação. E agora, com essa nova modalidade que a Anvisa aprovou, você pode ter a possibilidade de fazer essa infusão desses anticorpos em domicílio. E isso traz um benefício imenso para o paciente, porque ele não fica tão dependente do hospital, ele acaba fazendo a medicação sozinho, né? É muito menos doloroso para o paciente e ele também perde menos dia de trabalho, menos dias de aula e tudo mais. E esse medicamento, além desse grande benefício, ele faz parte dessas medicações de terceira geração que também não contém açúcar, não contém sódio, o que acaba sendo um benefício maior para o paciente. Então, esses pacientes que, após o diagnóstico, têm que fazer essa reposição de anticorpos
por tempo indeterminado, até que surja outro tratamento, eles podem ter um grande benefício com a aplicação dessa medicação via subcutânea em domicílio. Isso é uma determinação da Anvisa, mas o serviço público atende a isso? Então, o serviço público, o governo fornece a imunoglobulina intravenosa, porque ele está considerado um medicamento de alto custo, são muito caros, né? Sim. Então, a gente, no nosso serviço, nós temos mais de 100 pacientes que recebem essa medicação, então eles vão lá e recebem. Nós esperamos que essa medicação logo esteja disponível no SUS, né, que não é ainda, ela só foi aprovada pela Anvisa, e que a gente possa, Isso então... é uma diferença muito grande, é hilário, né? Eu aprovo, mas eu não tenho o que fornecer. Então, porque uma coisa é ser aprovado pelo órgão Sim. regulatório, né, pela Anvisa. Outra coisa é o governo disponibilizar. E a gente vai ter que fazer um treinamento muito grande no país para as pessoas conseguirem fazer isso em domicílio. Já é um avanço a Anvisa ter avanço. se posicionado. Só que essa droga, assim, a aplicação subcutânea, isso não é novo. Isso lá fora, eles já usam há cerca de 30 anos. A rotina deles é essa. Agora eu Nós quero que estamos entender. atrasados. Agora eu quero entender um detalhe. A senhora falou que pode ser feito o tratamento domiciliar. Se a gente vai no serviço público e não consegue, como é que eu faço em casa? Então, a imunoglobulina intravenosa, o paciente vai em algumas farmácias, né, existe um protocolo para isso, a gente Sim. abre um processo, ele vai numa farmácia que dispensa medicamento, ele recebe a medicação, o paciente é o dono da medicação, não é o hospital. E ele vai no serviço e ele aplica. Então, no caso da subcutânea, quando isso for liberado, ele pode ir receber e leva para a casa dele e faz a aplicação em casa. Isso reduz o número de consultas médicas, o que é bom para Sim. o paciente, e reduz também a sobrecarga do serviço público, que hoje é imensa, né? Então, nós temos uma sobrecarga muito grande de pacientes, até porque não é qualquer local que faz esse tipo de tratamento. Isso a gente considerando São Paulo, mas a Sim. gente tem falta de local em São Paulo e no resto do país. Então, isso ajudaria muito para que o paciente ficasse mais autônomo, né? Mais independente e sem sobrecarga do serviço público. Já tem uma pergunta para a senhora do Jaime do Jardim Bonfilholi, né? Como médicos, doutora Beatriz, como os médicos administram a recusa de transfusão de sangue de testemunhas de Jeová, principalmente quando são crianças, filhos? O Jaime do Jardim Bonfilholi aqui pergunta a senhora. Eu não sei lhe dizer, eu nunca me deparei Nunca com um vivenciou paciente com que seja filho de testemunha, mas eu não sei se a imunoglobulina humana, eles consideram também um tratamento proibitivo, embora a imunoglobulina seja derivado do sangue, sim. Ok. Né? Doutora Michele, Diga, nós estamos em pleno inverno. Quando se fala de cuidados de pele, hidratação e tudo mais, a gente nos remete ao verão, que é sinônimo de protetor. Qual é a diferença dessa época do ano que exige esses cuidados? O nosso inverno no Brasil é mais seco. A gente tem um inverno mais seco. Isso não é em todos os lugares, né? Tem lugar que tem umidade relativa do ar maior no inverno, mas nós temos um inverno mais seco. Então, a pele fica mais descamativa, ela fica mais quebrada. Então, começa a precisar muito mais de hidratação até do que no verão, muitas vezes, né? No verão, você precisa hidratar a pele? Precisa. Só que no inverno, tem pessoas que a pele do corpo chega a descamar sozinha, sem fazer nada. Então, essa descamação faz até com que a camada de queratina fique atrapalhando aquela hidratação. Então, você vai passar um hidratante, fica naquela camada de queratina que já está praticamente morta. Então, se você conseguir fazer uma esfoliação, você acaba que depois, você hidratando, você vai ter uma hidratação muito melhor. E se conseguir também usar junto algum óleo, junto dessa hidratação, vai também deixar essa pele ainda mais hidratada, porque vai evitar a perda E os do banhos líquido. quentes
Piora. no inverno. Piora, né? A água muito quente, ela desidrata a pele fica mais ainda ressecada. Quando sair do banho, a pele está mais ressecada. Você pode pensar no sabonete ideal, usar um sabonete com um pH mais ácido, que tem a ver mais com a pele. O pH da pele é mais ácido. O pH da maioria dos sabonetes em barra é um pH básico. Então, a pessoa toma aquele banho quente, com um sabonete de pH que não é o ideal, e ela sai do banho com a pele extremamente ressecada. Mas como é que eu vou saber quando eu compro um sabonete? Tem vários todos hoje. esses- Tem vários hoje que são mais específicos para cuidar da pele. Fica escrito que tem um pH mais balanceado, mais de acordo com a pele. Né? Tem até sabonetes hoje que é um sabonete em óleo, que para pele muito ressecada, principalmente a pele do paciente atópico, que é o paciente que tem alergia de pele, ele se dá muito melhor. Então, parece um óleo, mas é um sabonete, e a pessoa usa no banho, faz espuma, inclusive, e quando sai do banho, a pele está muito melhor do que se tivesse usado um sabonete E quando eu normal. ando, sei, esquecendo o banho, quando eu ando pelas ruas e fico exposto a este sol que parece que não existe? É importante o uso do protetor solar mesmo, isso sempre, né? A gente deve usar o protetor solar todos os dias. Todos os dias? Sim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é essa, todos os dias. Mesmo, eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, então ele me surpreende, porque ele vem para cá e tem todos esses cuidados. Então, ele mora na Califórnia, fala do inverno na Califórnia, como é, como não é. E aí, quando vem para cá, eu fico olhando e falo, não entendo bem como é Mas que é. sabe que talvez isso mude daqui a pouco. Né? A gente tem algumas coisas que são modas na medicina. Há muitas décadas atrás, a gente resolveu colocar iodo no sal. Agora, a gente acha que colocou iodo demais e mandou reduzir a quantidade de iodo, porque está causando mais problemas de tireoide. Né? Hoje é extremamente comum deficiência de vitamina D em mulheres. Né? 20 Assim, minutos de vitamina D de então, sol. aí, assim, se você passar o bloqueador solar número 30, não adianta tomar o sol. Né? 20 então, assim, minutos deve ser talvez usado. precise tomar um pouquinho de sol. Talvez a gente tenha mandado parar de tomar sol demais. Né? Não, Então, a pele o exagero envelhece, nunca causa é bom. câncer de pele, mas talvez um pouquinho de sol precise. Não, isso é verdade. A vitamina D é uma questão super importante. Eu sou fã de vitaminas incondicional. E a vitamina D, a gente precisa de 20 minutos de sol. Mas também tem a reposição de vitamina D. Então, tem pessoas que têm, ou ela tem uma história pregressa de melanoma, ou na família, ou ela tem uma mancha, um melasma, que ela não quer tomar sol para que não piore essa mancha. Então, essa pessoa, se ela não está com os níveis ideais de vitamina D, tem como repor. Hoje a gente repõe vitamina D sublingual, injetável, oral mesmo, para quem tem uma biodisponibilidade melhor e que consegue absorver melhor essa vitamina D. Então, a gente tem as saídas também. Né? Não sei se a doutora Beatriz pode ajudar, mas vitamina D é a moda do momento? Ou não só. E a deficiência de vitamina D, né? Agora todo mundo é deficiente. É moda, todo mundo, Virou né? moda. Nessas Virou moda. farmácias. Em um país tropical, com o sol aí a todo. Mas tem um consumo muito grande da vitamina D e da vitamina C pelos estados de estresse. E a gente vive um momento em que o estresse é a doença do século. Né? A vitamina C também é muito... Eu peço muito vitamina C também, além da D. E ela é muito utilizada pelo organismo em muitas coisas, né? O estresse oxidativo, várias coisas. E ela tem vindo baixa também nos pacientes. Lógico que não em todos, né? Assim como a vitamina D também não é em todos. As pessoas, quando falam que é todo mundo, eles provavelmente não estão pedindo para todo mundo os exames, porque tem gente que vem com níveis normais. Mas tem vindo muito vitamina C baixa. O que a gente tem que ter muito cuidado, porque existe, eu acho que eu concordo, o modismo. Sim, E as sim. pessoas fazem regime, usam vitaminas, fazem tudo. E quando tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim, concordo quando totalmente. você Mas tem toma muito estudo a sobre vitamina isso, estudos em sérios. excesso, ela é danosa para o seu Não é organismo. para Mas não é ser em eliminada excesso. naturalmente? Não é tão simples assim. Algumas vitaminas são eliminadas, são hidrossolúveis e são eliminadas, mas se você toma numa carga muito grande, o organismo pode não conseguir não é para eliminar ser feito tudo. excesso. Né? E você ter problemas outros. Por exemplo, cálculo renal por excesso de vitamina C é algo que ocorre. Sim. A vitamina D tem algum efeito colateral, a ingestão excessiva? Também o cálculo renal, se não for acompanhado do uso do magnésio e da vitamina K2. Então, tem que ter cuidado. Não pode E as pessoas... tem que ser com recomendação médica. Não é para a pessoa
resolver tomar Vocês não- e... É que vocês não têm amigas Ou que seja, são nada mães. melhor que comer legumes e tomar sol. Né? Não tem efeito colateral. Também concordo. Muitas medicações, né? É, Cada vez mais, isso mais é para ser medicações, feito. né? Existe todo Aliás, um essa é uma estudo tendência sobre da isso, medicina. né? Né? Aí fala assim, hoje transformaram gravidez e doença em parto e cirurgia. Sim. Né? Hoje eles só querem que só médico faça parto, que parto virou cirurgia. Parto é um fenômeno biológico natural. Né? Então a gente tem essa tendência de medicalizar tudo. Né? Tudo vira doença e tudo vira tratamento. Déficit de atenção, hiperatividade, tudo vira doença. É que vocês são da área de saúde, mas vocês não conhecem pessoas que, por exemplo, são amigas de mãe de médico. Conhecemos muitas. Você não conhece amigas de mãe de... A automedicação é impressionante como tem no Brasil muito. Sim, né? sim. Aí, então, quando eu falei que vitamina D é modismo, conheço várias pessoas que hoje o grande negócio... Sabe aquela farmácia de manipulação? Você ainda tem os seus amigos lá, tem. Peça para ele enviar essa receita, mas eu olho vitamina D. E eu não sei se consegue... Não, e aí entra naquilo que fala da comunicação, que o paciente, assim, ele fala que ele tem dor das costas por causa da osteoporose, e a osteoporose por causa da vitamina D baixa. Então, ele já faz uma cascata de eventos que nem sempre é real. Né? De repente, a dor das costas dele é de má postura, né? Mas assim, ele interpreta do jeito dele, ele acha que a hora que ele tomar vitamina D vai resolver todos os problemas da vida dele. Né? Então, por isso que a comunicação muitas precisa... informações, né? Por isso que a Aquelas comunicação informações precisa do é paciente importante. internet também, né? verdade. Porque eles têm Dr. todas- Google hoje é um concorrente eles têm terrível. todas as informações, mas não sabem como utilizar aquilo de maneira correta. E nem né? selecionar a informação mais pertinente para ele. Exatamente, exatamente. Doutor Ricardo, Ana Paula de Guarulhos, quais os primeiros sintomas de uma possível leucemia infantil? Isso a gente tem uma especialista em pediatria, talvez eu possa dizer É melhor melhor. a Mas o doutora mais Bia. comum, leucemia é o câncer do sangue, né? É uma proliferação de glóbulos brancos do sangue, mas glóbulos brancos não funcionantes. Então ela pode se manifestar por sangramento, por anemia, por infecções de repetição. Então são sintomas indiretos da falha do sistema imunológico, da falha da produção de sangue que faz a gente suspeitar. E o diagnóstico é muito simples, porque o exame de sangue é a biópsia do sangue. Então, um simples hemograma pode fazer o diagnóstico da leucemia. Depois precisa de alguns exames mais detalhados, inclusive exame genético, para dizer qual é o tipo dessa leucemia. Mas assim, a suspeita é por sintomas correlacionados à presença da leucemia, o diagnóstico é por um simples hemograma, e depois o refinamento do diagnóstico precisa de alguns procedimentos mais especializados. Algo a acrescentar, doutor? Não, perfeito. Carmen da Vila Zilda pergunta a opinião dos senhores sobre a vinda para o Brasil de médicos estrangeiros que, segundo pesquisas, estão tendo uma boa aceitação por parte dos mais carentes. Alguém quer abordar esse assunto? Eu posso abordar. Eu acho assim, que o problema desses médicos é que eles vêm para uma situação extremamente irregular e vão para lugares onde não tinha absolutamente nada. Então, para a população que não tinha nada, recebeu uma pessoa que deu ouvido a eles, mesmo que não fosse médico, uma pessoa que ouvisse a população, já seria para deixar a pessoa mais animada de ter alguma assistência. Né? Então, para quem não tem nada, qualquer assistência é boa. Como diz lá, em terra de céu, que tem o olho é rei. Né? Então, mas essas pessoas vêm com preparo inadequado até para a nossa cultura, aí para um ambiente onde você não tem recursos. Então, o que elas podem fazer é mais do que se fazia antes, mas ainda assim é muito limitado. E o que falta no Brasil não é médico, só tem uma má distribuição de médicos, porque você não consegue fazer com que uma pessoa bem formada vá para um lugar onde ele demora 5 dias para conseguir o exame de sangue, que a chapa do pulmão demora 10 dias para chegar. Ou seja, ele não consegue fazer uma medicina sem ter recursos para isso. Né? E só essas pessoas que vêm de fora é que se submetem a esse tipo de medicina que o governo quer que se pratique. Né? Medicina de solidariedade, né? Porque, Só assim, isso. eu acho assim, o que falta é tornar o ambiente atrativo, dar condições, e as pessoas vão procurar essas condições. O Dr. Miguel Schultz deu uma entrevista muito boa a respeito disso. Ele fala que ele é o chefe da urologia do ICESP, se ele abrir vaga de médicos lá para receber R$500 por mês, faz fila na porta. Né? Porque o médico aprende coisas novas e resolve o problema do doente. Então, ele se sente satisfeito, apesar de ganhar pouco, porque está resolvendo o problema do doente. Agora, tem muitos hospitais da periferia que pagam R$10 mil por um plantão mensais por um plantão de UTI, mas o cara tem que assumir toda a responsabilidade de uma falta de estrutura para aquilo. Ninguém fica lá. Né? Então, se você não consegue fixar o médico no lugar, se você não der recursos e condições para ele, porque ele vai fazer uma má medicina, isso vai pesar na consciência dele, ele prefere ir para um grande centro, onde ele possa ficar com a consciência tranquila, que ele fez o melhor para o paciente.
Então, acho que para esses médicos que aceitam trabalhar essas condições, além de uma má formação, falta uma consciência, falta uma percepção da realidade, que eles estão fazendo uma submedicina para fazer uma maquiagem, que é a especialidade dos últimos governos. Né? Se os números não são bons, você maquia os números e eles ficam mais bonitos. Né? Aí eu pergunto, os números são reais? A gente sabe que a taxa do analfabetismo não é a que se diz, a mortalidade infantil não é a que se diz, né? E, obviamente, assim, isso não é uma medicina de boa qualidade que se pratica. Agora, para quem não tinha nem para quem reclamar, só o fato de ter alguém para quem você possa reclamar da sua dor das costas já é um grande progresso. No Gente que Fala toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, uma boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Tudo em ordem com você? Dr. Letísio, ele é cirurgião plástico, participa conosco nas edições de quarta-feira. Tudo bem, doutor Letísio? Tudo bem, e você, Zé Copé? Tudo em ordem? Tudo em paz. Doutor Letísio, nosso tema de hoje, tratamento de pele e cuidados preventivos para a pele. E a gente gostaria que o senhor detalhasse esta série de tratamentos para a recuperação de pele. Como é? Olha, Zé Copé, a pele é uma coisa muito complicada. Haja visto que os dermatologistas vivem tentando fazer como você tem dermatologista, a doutora Michele, ela deve saber e ratificar o que eu estou falando, ela é especializada em anti-envelhecimento. Então, uma coisa é muito... nós vivemos, primeiro, num país tropical e que a exposição solar é muito grande, um país que todo mundo acha bonito ir à praia, todo mundo acha bonito ficar bronzeadinho, a genética de cada povo. Então, a genética pessoal, os cuidados de cada um com o seu organismo. Zé Copé, você tem que pensar assim, a pele é o nosso maior órgão. A pele é um órgão, não é só simplesmente um arcabouço externo que nos protege do meio ambiente. Não, é um órgão em que você tem as trocas, você tem, pela sudorese, você elimina uma série de coisas, você protege. Então, você tem que ver a pele como um conjunto muito grande. Nós que tratamos muito tempo de queimados, você tem, nossa, a pele é uma coisa muito complexa, com muitas organelas, as glândulas sudoríparas, sebáceas. Então, o que você já deve ter ouvido falar, a pessoa que tem a pele seca, a pessoa que tem a pele oleosa, você tem todo o conjunto genético de cada um. Então, falar para você, detalhar um tratamento de pele, detalhar um tipo de pele em 5 minutos é muito difícil, mas se a gente pensar assim, desde a adolescência, o tipo de pele, a característica racial, a característica genética de cada pessoa, se na adolescência vai fazer espinha, se não vai fazer espinha, se vai encontrar... Então, Zé Copé, é muito complexo, é muito complexo. Então, você tem que fazer os tratamentos básicos. Quais são os tratamentos básicos? Na nossa época, mais ou menos, eu estou ficando jurássico, já vou fazer 60 anos, então nós temos que, na minha época não tinha a noção de filtro solar para você ver, por exemplo. Era bonito ficar queimado, então a gente passava aquele bronzeador que vinha da Argentina, o raíto de sol, nossa, destruía a pele de todo mundo. Então hoje você paga a consequência. Entende? Que é uma pele manchada, uma pele envelhecida, uma série de coisas. Ainda bem que eu parei antes de tomar sol. Então, é complicado, porque você tem inúmeros fatores. A doutora Michele pode falar com muito mais propriedade para você. E o anti-envelhecimento vai desde uma boa nutrição, desde de evitar o tabagismo, desde cuidar da pele, com uma série de coisas. Então, Zé Copé, realmente eu vou ficar até devendo um pouco para você. Eu poderia ficar explanando aqui para você durante 2 horas para você ter uma noção mais ou menos do que é um tratamento de pele. A doutora Michele pode falar isso para você. Mas qual é a transmissão que a gente pode fazer? Cuide numa boa nutrição, evite a exposição solar desnecessária, quer tomar um sol, ficar uma coisinha bonitinha, usa filtro, toma o sol na hora certa, boa dieta, atividade física e um creminho específico para cada caso. Então, é muito amplo, é muito extenso, Zé Copé. E os cuidados básicos são esses. É como você falar para uma pessoa, qual é o segredo de emagrecer? É fazer uma boa dieta.
É mais ou menos por aí. Doutor Letícia, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Valeu, Zancopé. Um abraço, saúde e paz para todos. Uma boa tarde. Acompanhe o nosso blog gentequefala.com.br. Nós retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Está conosco no Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos. E o nosso blog, gentequefala.com.br. Conosco hoje a cirurgiã dentista, a doutora Viviane Maria Cury, a
pediatra doutora Beatriz Costa Carvalho, a dermatologista Michele Raical, o oncologista Ricardo Caponero. O senhor vai ter noite de autógrafo, doutor Ricardo? Sim, agora no próximo dia 28, na Livraria da Vila do Shopping JK. A comunicação médico-paciente no tratamento oncológico. Repete para a gente, dia 28? Dia 28, uma terça-feira, no Shopping JK, Livraria da Vila, às 18h30. 18h30. Doutora Michele. Diga, Zé Roberto. Janice Fonseca, Jardim Guarapiranga. No frio, a hidratação deve ser a mesma do verão? Quais partes do corpo ficam mais ressecadas nesta época? Ela diz, nesta época gelada. As pernas costumam ficar muito ressecadas, os pés costumam ficar muito ressecados também. A hidratação deve ser mais profusa do que no verão, bem mais. Inclusive, no verão, a pele às vezes fica um pouco oleosa, porque a gente tem uma umidade relativa do ar alta no Brasil. Então, hidratar demais no verão a pele do rosto, que muitas vezes já é oleosa, às vezes atrapalha e dá um pouco de acne. Então, deve ser hidratada sim, só que dentro daquela pele, tem peles que vão precisar de mais, tem peles que vão precisar de menos hidratação. Agora, no inverno, a grande maioria das peles precisam hidratar sim. E a do rosto precisa de uma hidratação que é para a pele de rosto, que é não tão forte, de um jeito que seja a parte que hidrata, mas que não deixa a pele oleosa, né? Isso a gente consegue com alguns tipos de produtos, por exemplo, o silicone, ele consegue fazer uma oclusão sem deixar a pele oleosa. E a gente precisa de oclusão na hidratação, porque o maior problema é a perda de água. E essa perda de água precisa de uma oclusão. Por isso que, muitas vezes, quando você coloca o óleo junto, você hidrata mais. Então, na pele do corpo, os hidratantes que têm um pouco de óleo associado, um óleo de rosa mosqueta associado, uma vitamina E oleosa associada, se dão muito bem nessa época. Doutor Letísio, quando fazia a explanação aqui no Gente que Fala, diz que tratamento de pele é um assunto que leva muito tempo. Leva Por que ele mesmo. chama atenção sobre isso? Porque a pele realmente é um órgão gigante. E o que acontece? Você tem a parte de desintoxicação na pele, com a sudorese. Você tem muitas coisas envolvidas. Então, desde a parte de inervação, a parte de células de defesa, o melanócito, por exemplo, que é a célula que mancha a pele, que dá a cor à pele, é uma célula de defesa. Então, tem tantas coisas envolvidas que a gente precisa pensar em tudo. Você tem que hidratar bem a pele, você tem que tomar bastante água, deve tomar uma água de coco natural, que já tem outras coisas que são importantes para a pele também. Agora eu lembrei do paciente com diabetes que fala, não toma água de coco, não sei até onde vai isso, até onde não vai. Depende um pouco, né? Choca. Quando a gente fala de diabetes, vai depender muito do paciente. Depende se é um diabético que realmente faz uma alimentação correta. Eu nem sei se isso é correto, mas ele eu ouço tantas... Ele vai poder tomar essa água. Não, ouço tantas informações. Olha, porque o maior não problema pode comer dele, fruta, com certeza, não vai tomar... ser água de coco. A fruta, Sim. com certeza, mais. Porque a fruta, ela aumenta, sim, os níveis de glicose, principalmente se você comer muitas frutas. Porque a fruta, ela faz um açúcar rápido, só que é um pico pequeno. Não é um pico grande como o doce, como o açúcar. Mas ela faz um pico, ela faz um açúcar rápido, que é diferente. Por exemplo, o diabético ele poderia comer carne, por exemplo, sem problemas, não é verdade? Se for uma carne magra, proteína, não tem nada a ver com açúcar, não é? A fruta tem a ver com açúcar, sim. Se ele comer muita fruta, aí a gente já está falando de outra coisa, mas realmente... Mas isso é muito importante. Mas, doutor Ricardo, não sei se há possibilidade de responder isso para o Hélder do Ipiranga. Quais tipos de câncer são mais agressivos? Existe sim. Hoje a gente diz que o tumor de pâncreas, o melanoma que foi citado, o tumor de rim, existem alguns subtipos dessas doenças que podem ser mais agressivos. E alguns são tumores, por exemplo, carcinoma basocelular de pele, os sarcomas de partes moles, alguns têm um comportamento mais benigno, mais indolente. Então, existe uma grande variação, mas mesmo dentro do mesmo diagnóstico, você tem melanoma que pode ser bonzinho e melanoma que pode ser muito agressivo. Tem bonzinho. Assim, situ, menos né? mal. In situ, menos mal. você vai retirar e ficou livre da lesão. Pode ser menos mal. Né? É menos agressivo. Mas mesmo dentro do mesmo diagnóstico, tem alguns que podem ser piores. Mas os 3 piores são rim, pâncreas e melanoma. Quando o senhor falou de campanhas que são feitas com
com muita frequência no Brasil, tem campanhas para câncer de pele, né? E, de repente, a gente se surpreende com esse diagnóstico que é feito facilmente. Aqui no Ibirapuera tinha barracas, né? nos Não finais tão de semana. facilmente, a gente subestima isso. Porque as pessoas não enxergam a pele dos dorsos, não enxergam o couro cabeludo, não enxergam a região das nádegas. Então, existem partes das peles que, se alguém não perceber, a pessoa também não percebe, né? E muitas vezes a pessoa acha que aquela pinta é comum de nascer e ela não percebe as mudanças de um nevus que ela já tinha, só que o pelo que tinha caiu, agora tem uma lesão ulcerada que sangrou um pouquinho, e ela acha que é porque ela machucou, que é normal. Então, mesmo no câncer de pele, que teoricamente seria fácil de evidenciar, aí tem dificuldade. Mesmo na cavidade oral, né? Tem paciente que chegou e falou assim: doutor, eu tenho com essa afta na boca há quanto tempo? Há 2 meses. Né? Afta na boca 2 meses não é uma coisa normal, mas assim, até ele achar que aquilo lá chamou atenção, que é preocupante, ele já passou bicarbonato, apocresil, assim, quando nada mais dá certo, ele aí fica preocupado, ele vai no médico, né? Então, mesmo de pele, que seria Não vai evidente, no dentista? né? Normalmente, atualmente, sim, por causa das campanhas de conscientização. Porque, da mesma maneira que o doutor Ricardo falou dos vários tipos de câncer, mais agressivos ou menos agressivos, na boca, qualquer um deles pode ocorrer. Cânceres que são removidos em um procedimento cirúrgico simples, até até lesões cancerígenas, né, muito lesivas, com remoção de áreas muito grandes, como, por exemplo, mandíbulas, né? Atualmente, né, o brasileiro, não sei se está prevenindo, né, mas que ele está muito mais atento, né, a isso, sim. Qualquer tipo de lesão bucal que a pessoa observe, doendo ou não, que se mantenha por mais de 2 semanas, deve ser investigada sempre. Isso vale a pena, porque algumas lesões aparecem numa fase pré-neoplásica. Você tem algumas placas esbranquiçadas que não são câncer ainda, e você pode não só tratar, mas como pode prevenir o câncer removendo essas lesões. Então, essa importância de não retardar um diagnóstico, né? Mesmo para dermatologia, algumas pintas que aumentam de tamanho, mudam de cor, mudam de aspecto. Se você for lá a tempo, você vai ter uma chance imensa de achar até algumas alterações pré-neoplásicas numa fase de transformação da doença. E por isso que é importante procurar o médico ou o dentista, né, alguém que entenda do assunto, para resolver a situação o mais rápido possível. Então, a ignorância é que mata, né? Então, se a gente for esperto o suficiente, essa pessoa fala assim: doutor, mas quem procura acha. Falo, não, para câncer, assim, quem procura acha a tempo de ficar curado. E quem não procura acha tarde demais, mas todo mundo vai achar. Né? Só que às vezes você vai achar mais cedo ou mais tarde. Tem um amigo que diz que não vai ao médico, porque todas as vezes que ele vai, sai com alguma doença. Ele chega bom lá. É que algumas doenças não precisam ser tratadas, né? Mas na área da oncologia não tem doença que não precisa ser tratada, né? Sim, então a diferença é achar tempo de ficar curado ou achar tarde demais. Mas assim, não tem câncer aqui porque você não olhou, ele vai ficar quietinho porque você não olhou para ele. Não. Doutora Viviane, todos citaram aqui o problema de câncer bucal e de cigarro, tabagismo. Todos condenaram o tabagismo, né? Todos condenam o tabagismo. Aqueles que chegam até a senhora para um tratamento dentário comum, a senhora tem alguma orientação que se faça para superar o tabagismo? Bom, porque é uma causa muito alta, um índice muito alto de causa de câncer bucal, é isso? Sim. Normalmente, o paciente que fuma, o indivíduo que fuma, né, costuma ser 90% dos casos dos cânceres bucais encontrados. E é importante dizer, a gente está discutindo a questão do fumo, né, mas aquela pessoa que fuma e que bebe, eu não digo uma cervejinha de fim de semana, mas aquele que é um bebedor contumaz, aquele que bebe constantemente em grandes quantidades, o índice de câncer aumenta em cerca de 30 vezes. Então, o que bebe e o que fuma ainda pode ter um índice muito maior de desenvolvimento de câncer do que aquele indivíduo que só fuma. E o mais importante de tudo, como nós estávamos comentando, né, é que a prevenção aqui é muito simples. E, como disse o doutor Ricardo, o mais importante é verificar toda uma situação de suspeita de câncer no início, porque no início é muito simples o tratamento. O problema que é o que acontece no Brasil, muitas vezes o indivíduo chegar ao seu consultório já com uma lesão
ampla, uma lesão que já não permite grandes tratamentos. Existe caso de pessoas que procuram simplesmente a dentista e a dentista se vê naquele momento ali na obrigação de encaminhá-la ao doutor Ricardo, por exemplo? Sim, eu como periodontista já tive vários casos, né? Talvez porque a periodontia é a área da odontologia que trata de gengiva e muitas áreas em torno, né? Que são os tecidos moles, né? Que é uma área que o periodontista está muito atento, né? Então, já tive alguns casos que eu encaminhei ao oncologista. E tive, pela observação, e tive a grande alegria de tudo estar no início, né, e ter sido resolvido a contento, sem nenhum dano maior para o paciente. Mas eu insisto muito que o paciente deva fazer o exame bucal igual as mulheres fazem o exame de câncer de mama, né? Uma vez por semana, ao menos, é importante que a pessoa olhe dentro da própria boca, apalpe as bochechas, examine os lábios, examine o céu da boca, embaixo da língua e verifique se tem alguma lesão, mesmo que não doa, alguma afta, alguma ferida, algum sangramento irregular. Porque avaliando isso, né, é o suficiente, muitas vezes, para salvar uma vida. E acho que principalmente as que não doem. Né? Porque câncer no início não dói. As pessoas acham que se é câncer, dói. Né? O câncer no seu começo ele é totalmente indolor. Isso é ótimo de se esclarecer sempre, né? Doutora Beatriz, a Anvisa propõe que se coloque avisos para alérgicos em rótulos de alimentos. Né? Rótulos de alimentos e bebidas trarão alertas sobre a presença de substâncias que causam alergias. As empresas deverão informar a presença de 9 grupos de substâncias. Esses 9 grupos: trigo, derivados, crustáceos, ovos, peixes. Quando eu estou lendo isso daqui, eu me lembro do glúten. Havia receitas à base de glúten. Hoje é obrigatório que se coloque lá, não contém glúten. E qual é o resultado que nós poderemos ter com esse aviso nos rótulos? Isso é muito importante, muito, porque algumas pessoas têm alergia a alguns alimentos e alergias graves. Então, elas podem, por exemplo, ter contato com crustáceo e ela desenvolver um choque anafilático com risco de vida. Ou ter contato com leite de vaca, da mesma forma, desenvolver um choque anafilático. Então, é muito importante que a população saiba o que está ingerindo. Porque, geralmente, essas pessoas que têm alergia a algum alimento, elas sabem, foi feito o diagnóstico. Então, elas, lendo o alimento, sabendo o que estão ingerindo, elas vão evitar o que contém uma substância que ela é alérgica e, assim, ela previne um quadro muito grave. O glúten é diferente, né? O glúten não é alergia, Sim. é a doença celíaca. É que eu me lembrei desse... Isso foi maravilhoso para os celíacos. É fundamental. É que vem em destaque hoje. Mas aí eu pergunto exatamente o mais difícil. Como criar o hábito de ler o rótulo? O paciente que tem... Não é Doutora difícil. Viviane, Não, até... não. É verdade, mas é verdade. Não né? é difícil, É porque verdade. se você não tem nenhum problema, você não vai ler. Mas se você tem um problema, você vai prestar atenção e você vai ler todo o rótulo. Porque quando é feito um diagnóstico desse, o paciente é orientado pelo médico que ele deve ler o rótulo para saber o que ele está ingerindo. E aí ele rapidamente, se ele tem uma reação importante, ele lê o rótulo sim. Porque eu acho assim, não é que a informação seja importante para todo mundo, mas para quem precisa da informação, ela é fundamental. Ela é fundamental. E a questão é que as coisas vêm mascaradas. É muito comum quando você pega bala, bolacha, biscoito, às vezes você acha que está comendo trigo com fermento só, às vezes contém traço de nozes. Mas não é sabor nozes, não, é que na mesma máquina que o cara produz a bolacha salgada, ele também faz doce que tem nozes. E para o alérgico, não precisa ser uma grande quantidade, uma pequena quantidade é suficiente. Então você não acha que tem nozes naquilo, e por acaso ele fez na mesma máquina que antes ele fez o produto que tinha nozes e pode conter traço de nozes. Agora, a pessoa que tem esse problema, ela procura a informação. Só que se não tiver relatado lá, ela não vai saber. Então, acho que é importante ter informação para quem precisa dela. É igual a história da produto para fenilcetonúrico. Né? Uma doença absolutamente rara, mas se a pessoa não souber o que é que tem fenilalanina, ela não vai saber. Né? Então, acho que
é importante que contenha para que as pessoas possam ter informação quando elas precisam dela. Perfeito, porque quando a doutora Michele falava, agora me lembro, né? Diabético vai direto, né? Diet, aí está lá light, aí poucos sabem a diferença entre diet e Exatamente. light, né? Exatamente. Mas eu fico imaginando o hábito das pessoas lerem rótulo. Aí a senhora me esclarece, só quem Isso. Mas entende. hoje as pessoas quem tem leem Não é só mais. problema isso. vai Os ler. rótulos são difíceis de serem lidos também. As E olha letras que são todos muito aqui pequenas, são né? da área da saúde, mas muitas vezes eu tenho o hábito de fazer isso, mas muitas vezes você lê e não consegue entender o que diz lá. Não é É verdade? porque, por exemplo, para leite, às vezes eles colocam albumina, aí eles colocam lactoalbumina. Você sabe se isso é do leite ou não? Igual Entendeu? Então, são o açúcar. proteínas que estão presentes no leite. Às vezes você tem realmente só reação à lactoalbumina, tem outros que têm reação à caseína. Então, está lá caseína. Então, você não sabe, mas se você coloca leite, Sim. tem leite, então o paciente já não toca naquilo. O xarope de glucose, o diabético não deve ingerir. É açúcar aquilo. E fica escrito, às vezes, não está escrito açúcar, mas está escrito xarope de glucose. Ainda fica escrito, às vezes, não contém açúcar, mas vai aumentar a glicemia do paciente. Duas perguntas rápidas aqui. Doutora Michele, quais problemas que uma gestante pode ter com a deficiência da vitamina D? Além do sol, quais alimentos podem equilibrar essa carência? É Regina da Vila Ré. Isso. Então, Regina, a deficiência da vitamina D, a grávida ela também pode repor. Tá? Então, se ela está com essa deficiência, ela deve repor. Não deve ser uma coisa só para ela confiar no alimento e no sol, porque, inclusive, a criança vai precisar. Né? Não é que ela vai ter um problema, mas é uma prevenção. Você vai, até a sua imunidade fica melhor. A vitamina D, ela tem hoje vários estudos, e nisso o Brasil está atrasado. Nos Estados Unidos mesmo, em Harvard, é muito usado. A injeção de 600 mil unidades é usada quando a pessoa tem níveis baixos mesmo, ou seja, se a pessoa já falou que tem uma carência, é um caso que tem que ser reposta. Não é um caso de que, não, é só porque é moda. Não, se ela tem uma carência, deve ser reposta. Adriana quer saber... Só uma coisa que talvez tenha ficado confusa. O sol não faz vitamina D, ele converte caroteno em vitamina D. Então, tomar sol não faz vitamina D em ninguém. Ele só faz a conversão de caroteno, que é o que tem nos alimentos vermelhos e amarelos, né, que ele transforma isso em vitamina D. Então, tomar sol e sem comer alimentos que tenham pigmentos de caroteno O sol não resolve não nada. é vitamina D. A gente não absorve pele vitamina pelo sol. Né? Inclusive, assim, é um derivado do colesterol que a pele transforma. Adriana, assim como os esteroides sexuais. Adriana ele transforma pergunta em vitamina D. sobre vitamina A. O que ela está perguntando? Os benefícios da vitamina A para a pele do rosto, como ela age. Isso, a vitamina pode A. prevenir, aí eu pergunto, pode prevenir o envelhecimento? Sim. Aqui me aproveitei da pergunta da Isso, Adriana. e a vitamina A, quando a gente come o beta-caroteno, né, que o doutor estava falando, ela é transformada depois em vitamina A. E a vitamina A no organismo, ela pode ser transformada, inclusive, no ácido retinóico. Ela faz esse caminho no organismo. Ela pode ir para um caminho ou para outro, mas quando ela é transformada em ácido retinóico no organismo, ela aumenta o turnover celular e rejuvenesce mesmo, porque a pele multiplica mais e aparece aquela pele mais de dentro, que é a pele mais jovem. Né? Ela regula essa parte da queratina. Inclusive, a pessoa, quando tem uma carência de vitamina A, ela fica com a pele mais ressecada e com distúrbios de queratina. Né? Então, a vitamina A é muito importante, sim. Também nas mucosas, na multiplicação das mucosas. Tem mais tempo, doutora Michele Raical. Algum endereço, um site que se possa manter contato com a senhora? www.doutoramichelleraical.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutora Viviane Maria Cury Azevedo, algum modo de entrar em contato direto com a senhora? Sim. vivianecons@ig.com.br. Eu agradeço. Foi muito bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Doutora Beatriz Costa Carvalho, tem um endereço que se possa comunicar? Sim. Nós temos aqui o Grupo de Imunologistas do Brasil, tem um site para a educação e com informações que é o www.imunopediatria.org.br. Muito bom tê-la aqui. Esse org de onde é? Organização. Não, de onde é o org? Eu sou nordestina.
Não é o org, é a pronúncia do org. Mas eu sou nordestina. Doutor Ricardo Caponero, dia 28, noite de autógrafos. Perfeito. Onde será? Às 18h30, na livraria da Vila do Shopping JK. Tem um endereço que se comunique direto com o senhor? Pode ser pelo site da clínica, www.clinonco.com.br, mas se colocar o sobrenome do Google, também o Google acha tudo. Doutor Google localiza. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James, Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.